Maria Madalena Revelada, a primeira apóstola e seu evangelho feminista. O quinto poder, escravidão ao corpo físico. A princesa da misericórdia. Durante séculos, Kuan Yin, a divindade budista da compaixão, foi representada em iconografia como masculina. Contudo, depois a certa altura, no século 7 ou 8, Kuan Yin se transformou em feminina. E acredita-se que ele se tornou ela por causa da misericórdia extraordinária da princesa chamada Miao Shan. O pai de Miao, o rei, era o pior homem possível, o tipo de homem como seu papel na história exige, que é muito difícil de querer perdoar. Ele tentou casar a bela e inteligente Miao com um homem igualmente pavoroso, rico, com 3 vezes a idade dela, que a desejava e a queria como prêmio. E o rei queria assegurar mais riqueza e poder para si com o casamento. Então, quando Miao se recusou, o pai a baniu para uma ilha remota fora da costa da China para viver em um monastério. Miao assumiu o seu banimento. Sim, a ilha era estéril. As freiras estavam passando fome e ficavam isoladas do resto da raça humana. Porém, para a pequena Miao, isso significou que estava livre. E tudo o que ela soube e saboreou foi a magia de poder ser seu eu radiante, amoroso todos os dias. Miao se viu em uma terra estéril à sua volta, mas um campo com potencial. Ensinou as freiras a fazerem horta e a plantarem. Após alguns anos, começaram a chegar rumores ao continente sobre os vegetais suculentos e jardins verdejantes com flores lindas que haviam transformado a ilha de Miao em um verdadeiro paraíso. Quando o rei descobriu que Miao estava prosperando, que a punição, em certo sentido, a tinha recompensado, ordenou aos guardas que viajassem para a ilha e queimassem o monastério, com todo o alimento e as flores que a princesa ajudara a cultivar. Acredita-se que no momento em que o monastério pegou fogo, Miao fez chover, em estilo xamânico, alfinetando a ponta de própria língua com um grampo de cabelo. Uma chuva torrencial começou e rapidamente acabou com um fogo atroz. Esse fato, é claro, só deixou o rei mais furioso. Enviou então o executor para matar Miao Shan por ser uma filha tão desobediente. Você, leitor, já está apaixonado por ela? Eu estou. Foi difícil para o executor do rei cumprir a ordem, pois não conseguia cortar a cabeça da moça. Todos os tipos de espada, escolhidos independentemente de quão poderosa ou afiada, quebravam no instante que tocavam a pele do adorável pescoço de Miao. Em algumas versões da lenda, ele desiste e a princesa é levada embora por uma tigresa gloriosa de um branco resplandecente. Em outras versões, por fim, ele consegue, e antes do último suspiro, Miao já o tinha perdoado, e a profundidade da misericórdia que o homem sentiu vindo dela o força a se ajoelhar. Então, seu executor se torna o seu primeiro devoto. Em qualquer das versões, Miao é conduzida ao inferno. É levada a Yama, governante do submundo, e logo sente o sofrimento de todo o povo ao seu redor. Ouve os gritos, os pedidos insistentes de ajuda, e por permanecer verdadeira para si mesma, independentemente de onde está ou do que outra pessoa tem feito a ela, Miao reage a todos com amor. E apenas por se voltar para eles, ouvindo-os, reconhecendo sua dor, ela testemunha onde eles estão. Isso os liberta. Assim, uma a uma, Miao liberta todas as almas e aos poucos transforma o inferno em paraíso. Contudo, a libertação às almas do inferno não agrada a Yama, que precisa expulsar Miao, a menos que deseje governar um reino vazio, cheio de flores e almas em franco florescimento. Por isso, ele a envia de volta à vida, com uma dádiva, o dom da longevidade. Desde que sai do submundo, Miao se recolhe a uma caverna,
como tantas santas parecem inclinadas a fazer em algum momento da vida, e exala uma fragrância sobrenatural das mais belas flores desabrochadas. A caverna é a ilha de Putuxan, e a princesa permanece lá, meditando todos os dias por muitos anos em paz. Torna-se muito conhecida como curadora, como alguém que dá o remédio que só a misericórdia pode ter, uma energia que não procura se consertar ou mudar, se nunca julga ou envergonha, mas apenas vê, aceita e permanece. Uma compaixão que muda todas as coisas, apenas pelo fato de mostrar a quem sofre que sua voz, por fim, foi ouvida. Chegam notícias de Mion de que o rei está morrendo e que a única salvação para ele é receber os olhos e os abraços de uma pessoa que não mais sinta raiva. Imediatamente, Mion dá os próprios olhos e abraços para salvar o rei, seu pai. Eu sei o que você deve estar pensando. É isso mesmo, pensei irritada. Sacrifício? Martírio? Essa é a última mensagem que nós poderíamos precisar na vida. Automutilação ou autossacrifício não tem nada a ver com amor verdadeiro. Resisti a essa história por um tempo, sem certeza de que queria saber o final, mas me apaixonei por Mion. Então continuei. Lembrei-me, pois sempre esqueço, de que o rei não é um homem separado de mim. Sou o rei tanto quanto sou Mion. Todos esses personagens, todos os personagens de qualquer história existem dentro de mim, dentro de todos nós. O rei recebe os olhos e braços e recupera a saúde. Pela primeira vez na vida, sente-se grato. E com aquela gratidão recém-descoberta, fica curioso para saber quem, na verdade, lhe salvou a vida. Desejar encontrar seu Salvador. É informado de que uma bela eremita vivendo em uma caverna remota é a razão de ele estar vivo. Então o rei viaja para a caverna com a intenção de honrar a mulher pelo ato de profunda abnegação. Quando vê que a pessoa que lhe salvou a vida é Mion, a filha que lhe tentara casar contra a vontade, que banira para ser uma freira, casta em uma ilha desolada, a filha cuja caso ele mandara incendiar e cuja execução ordenara apenas porque ela era uma alma radiante, o rei cai de joelhos aos pés da moça, paralisado pela magnitude da misericórdia dela. E naquele momento, Mion assume sua forma verdadeira, a encarnação da compaixão, com 1000 braços, a deusa da misericórdia, Kuan Yin. Flores de todos os tipos enchem a caverna, e a irradiação de quem ela é de verdade pode, por fim, ser percebida por todos, para que testemunhassem. Foi quando eu entendi. Sou péssima em matemática, mas ouvi a mensagem em alto e bom tom. Quando imaginei a pequena Mion Shan sem braços e de repente com 1000 braços, entendi a troca. 2 braços dados com amor, não porque o recebedor os mereça, não porque o recebedor não tenha dado ao doador nada além de sofrimento, mas 2 braços dados apenas pela razão de dar. Esse nível de misericórdia permite ao universo dar como retorno ao doador 1000 vezes mais do que foi por ele ofertado. A palavra misericórdia vem do antigo etrusco merc, que significa troca. Cynthia Bourgeault explica que tudo na vida é uma troca porque o princípio dar é receber. É a frequência energética sobre o qual o nosso universo está alinhado. Nós temos que dar de nós, ou seja, quando é difícil dar ou quando magoa dar, nós recebemos mais em troca. Isso acontece porque o que nós perdemos é o ego. Quando Mion dá os braços e os olhos ao pai, de maneira simbólica, está oferecendo sua natureza egóica, ao entregar a habilidade de ver e de ser útil fisicamente no mundo. Ela se desprende do corpo físico. Mion devolve ao pai o que nunca foi dado a ela, de verdade. A ilusão do ego, do rei de que a filha era um objeto ao seu dispor.
uma propriedade obrigada a obedecer aos desejos dele, uma filha dependente precisando que o pai controlasse e ditasse a vida dela, alguém incapaz de conhecer a si mesma de verdade e o quanto sempre foi infinitamente poderosa. A princesa devolve todas essas crenças limitantes ao rei. Assim, ele se torna capaz de ver pelos olhos dela e se movimentar num mundo com o mesmo amor que a guia. Em última instância, a misericórdia que Mion dá ao rei não está relacionada a ele. Trata-se da libertação do verdadeiro eu de Mion. O fato de que o rei merecer ou não a raiva da filha é irrelevante. Se ela escolhesse permanecer com raiva, optaria por continuar acorrentada ao pai. E isso significa permanecer escravizada pelo ego. Perdoá-lo a desamarra. Perdoá-lo significa que ela se realinha com a lei do universo, que é inerentemente misericordioso. A lei universal de dar é receber. Misericórdia, acredito, é incorporação da compaixão. Posso ter complacência com facilidade por qualquer pessoa, quando tomo conhecimento do quanto ela sofreu. Sinto compaixão de como e por que esse sentimento foi perpetuado e causou mágoas a outros. O que é difícil para mim é a compaixão pessoal, a misericórdia que é exigida de mim quando perdoo alguém que me causou um mal imediato e direto. Meu ego se mascara como um super-herói, as mãos na cintura, ou como Gandalf, segurando o cajado nas profundezas do submundo, proclamando para aquele horrível monstro de fogo: você não passará. A dificuldade é que a raiva do ego, mesmo quando justa, também pode erigir alguns muros altos em meu coração. E isso não magoa a pessoa que fez mal para mim, mas me bloqueia de fluir com o universo. A raiva desconecta do que significa ser vivo de verdade, de dar e receber amor. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tenha misericórdia de mim. A misericórdia está no centro da prece do coração. A misericórdia é o que nos volta para o coração. A misericórdia é o poder de Cristo, um poder que não se exerce sobre, mas com algo ou alguém. A misericórdia guarda relação com a transferência perpétua de poder. É a troca energética no coração do universo. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tenha misericórdia de mim. A caverna dos ovos. Em um mundo, eu fui libertada de um mundo, e em uma forma, fui libertada de uma forma que está acima, e da corrente de esquecimento que existe no tempo. A partir dessa hora, pelo tempo duração do éon, eu descansarei em silêncio. Maria 9, 28, 29. Foi um daqueles momentos em que eu não sabia mesmo o que aconteceria em seguida. Vestia roupas de yoga, porque o que mais você pode usar quando está escalando uma montanha para visitar a caverna de Maria Madalena? Tremia insegura sobre o que conseguiria seguir adiante e cruzar a borda fina que de algum modo conseguiria escalar. Segurava com força uma pequena bolsa vermelha onde colocar a chave do meu quarto do hotel, alguns euros para pagar as velas que tinha acabado de acender na caverna principal, chocolate amargo, nunca vou a lugar nenhum sem, e um mapa de um lugar na montanha do qual só tomara conhecimento na noite anterior. Um lugar que eu estava determinada a encontrar, chamado La Grotte aux Œufs, a caverna de ovos. Voltemos um pouco no tempo. Acordei naquela manhã às 5h13. Gritei ao ver a hora. O número 513 estava me assombrando. Eu continuava acordando naquela hora exata e vi o número nos recibos, em passagens de trem, estava em toda parte. Então olhei para os pequenos números vermelhos no relógio e pisquei.
Jurei descobrir o que aquele número significava em termos bíblicos. A certa altura, depois virei para o lado e voltei a dormir. Acordei mais tarde. Olhei para o alarme e gritei de novo quando vi que já eram 10 horas. Eu esquecera de programar o alarme. O táxi me pegaria no convento às 11 horas. Lavei-me o mais rápido que pude, coloquei minha roupa de yoga e corri para o andar de baixo antes de acabar o café da manhã. A motorista do táxi, Veronique, também trabalha como guia turística, então me deu muitas informações a respeito da história local e crenças sobre a chegada de Maria Madalena à França e seu retiro final na caverna de Saint-Baume, enquanto íamos por estradas estreitas para o pé da montanha. Ela disse que muitos acreditam que Maria Madalena chegou primeiro a Saint-Marie-de-la-Mer e pregou por muitos anos ao longo da costa do sul da França. Depois, quando o Império Romano começou a perseguir os cristãos com mais violência, seu irmão Lázaro teve a cabeça decepada e Saint-Maximin a queria salvo. Portanto, Maria Madalena seguiu o rio acima, um rio que vai desde a montanha de Saint-Baume até o Mediterrâneo. Veronique contou-me sobre a floresta antiga no entorno da caverna de Maria. Disse que as pessoas viajam de todo o mundo só para ver a floresta, porque ela tem espécies de árvores e plantas que são únicas na região da França. Eu ouvia a voz da mulher, mas prestava mais atenção à paisagem estonteante da Provence. Até que ela explicou. Os druidas consideravam essa floresta sagrada. É por isso que eles viviam nesta área antes de Maria Madalena chegar. Esta montanha já era sagrada muito antes do cristianismo a reivindicar. Chocada, puxei um pouco o cinto de segurança e a encarei. Você quer dizer que ela não estava aqui sozinha? Veronique sorriu para mim e disse: a igreja gosta de contar a história de que Maria viveu os últimos 30 anos de vida como uma eremita na caverna de Saint-Baume. Mas isso não é verdade, nem seria possível. Ela não teria sobrevivido em um inverno sozinha, lá em cima da montanha. Os druidas a protegeram depois que o irmão Lázaro foi morto pelos romanos. Maria fugiu para essa região porque eles queriam lhe oferecer um santuário. Senti-me estranha por ficar chocada por algo que fazia tanto sentido. Minha imagem dela se transformava dentro de mim à medida que o carro começou a subida por uma estrada sinuosa e íngreme. Em vez desse ser quase do outro mundo que basicamente levitava em meditação, mal comia e vivia em uma caverna por sua conta em uma montanha no sul da França, comecei a ver uma mulher verdadeira, humana, sentada e rindo, entre outros, compartilhando histórias e alimento em torno de uma fogueira. Claro, ela fazia parte de uma comunidade. Claro, uma comunidade a tinha apoiado. Ela não estava sozinha. Tentei deixar essa realidade se enraizar em minha percepção acerca dos anos de Maria Madalena passados aqui, nessa montanha, quando encontrei a trilha que leva para a caverna principal. Caminhei com intenção, conservando minha energia, mas também começando a atrair minha consciência para a interioridade, para o coração. Leva mais ou menos 1 hora para subir até a caverna principal. A trilha, bem sinalizada, curva para frente e para trás, ficando cada vez mais íngreme a cada nova curva. A subida lenta e gradual em meio às árvores grossas, que filtravam a luz e forneciam uma sombra para o calor de 37 graus, permitiu-me recitar a prece do coração com facilidade. No fim da trilha, no topo da montanha, existem sinais para se fazer silêncio. Alguns peregrinos passaram por mim e nós acenamos com sorrisos e parecendo crianças tentando não rir. Não existe nada melhor como silêncio forçado para fazer você querer gargalhar. Quanto mais alto eu subia, mais o silêncio crescia. Tornou-se uma presença na qual eu penetrava, uma substância mais espessa do que o ar. Pensei que choraria quando, por fim, chegasse à entrada da caverna, mas só senti deslumbramento
e a cada respiração dentro da caverna podia sentir aquele silêncio espesso e espalhado pelos pulmões. Eu estava tão silenciosa que até os meus pensamentos pararam. Minha pomba, nos lugares escondidos das rochas, nos locais secretos dos despenhadeiros, mostra-me sua forma e deixe-me ouvir sua voz. Cântico dos Cânticos. La Grotte de Saint-Marie-de-la-Mer se tornou pela primeira vez um local de peregrinação supostamente em 415 d.C., por causa do pai do deserto e exicasta John Cassian depois de sua volta do Egito. Agora, os monges dominicanos mantêm a caverna e realizam missa todos os domingos. Os peregrinos podem ficar no convento construído na costa da montanha, bem ao lado da caverna. Esperei a emoção me atacar como uma onda descontrolada. Esperei sentir arrepios ou ficar com febre, alguma coisa, mas tudo que veio a mim foi essa reverência profunda na forma de silêncio. Era um silêncio que parava tudo. Era isso, eu estava quieta, talvez pela primeira vez, desde sempre. Eu não estava pensando, procurando, imaginando, questionando, temendo, desejando, só estava lá, completamente. Estava ampla e silenciosa por dentro. Em um mundo, eu fui libertada de um mundo. Soa como o início do melhor trailer de cinema já feito. O que Maria 9:28 nos revela é que enquanto ela estava no mundo, foi libertada dele, significando que não teve de esperar pela morte para ser desligada das amarras egóicas que aprendiam aqui. A palavra mundo aqui é importante explicar. Significa aquele que cada um de nós pertence. É pessoal. Não é um mundo como em nosso planeta compartilhado. É aquele que nossas realidades individuais. E, ainda assim, todos nós temos esse mesmo modelo de 7 poderes do ego que nos impõe sofrimento em medidas variadas. E todos temos o mesmo potencial de sermos libertados deste mundo, enquanto ainda estamos nele. Em uma forma, fui libertada de uma forma que está acima. Lembra-nos daquilo que por fim nos liberta, o nous, o aspecto mais elevado da alma que podemos perceber enquanto permanecemos aqui encarnados. Lembramos que não somos só esse ego, essa massa de desejos aparentemente intermináveis que o ego cria, mas também uma alma. Somos de uma forma que está acima. Recordar-se disso é o antídoto. Lembrar-nos de que, em essência, somos bons, somos esse nous no centro de cada um de nossos próprios mundos, é o que quebra a corrente do esquecimento. Lembrar que o corpo existe no tempo, mas a alma não. A alma não é este mundo. Ela é o que pode nos libertar, mesmo se para alguns de nós apenas por um momento. Segui para o fundo da caverna, atrás de pequenos bancos de madeira, e atrás do altar principal, um amigo me contara sobre a estátua de Maria Madalena e todos os recados de amor que os peregrinos deixaram aos pés dela. É uma estátua de Maria em êxtase. A cabeça está jogada para trás, os olhos fechados. Está claramente recebendo algo de dentro de si. Eu trouxera minha caneta vermelha e algumas páginas rasgadas do meu diário. Escrevi algumas orações para os entes queridos. Dobrei cada uma delas e as joguei entre as outras. Em Maria 9:29, eu descansarei em silêncio. Posso sentir como a guerra no interior de Maria chegou ao fim. O descanso é a bem-aventurança que vem depois que os demônios, os poderes, aquelas vozes altas do ego foram superadas. O descanso vem porque ela se conhece por inteiro. Sabe que esse silêncio no interior do coração é o tesouro. É onde ela pode descansar em amor. Silêncio para mim significa a calma tranquila que vem quando o medo perdeu a voz. O silêncio aqui, de novo,
não é uma falta de som, é o fim do clamor, do barulho feito pelo ego. É o descanso que podemos receber quando tudo o que ouvimos é o som do que o coração contém. Acendi 7 velas cônicas altas em um altar contra a parede mais ao fundo da caverna. Depois envolvi o xale vermelho que, por sorte, trouxera comigo com firmeza em torno dos ombros e sentei para absorver a luz que as velas emitiam. Desviei os olhos das velas e da parede fria e escura da caverna e olhei para a luz entrando através dos vitrais. Um deles traz uma representação de Maria Madalena com os cabelos longos e negros, sentada a uma mesa redonda branca, sendo servida em um banquete com Cristo. Outro mostra Maria Madalena despejando água na cabeça de Cristo. Ela não estava sozinha e ele não estava só. A quietude se elevou. Assim, de repente, de súbito, fiquei agitada para encontrar a caverna dos ovos. E se fosse difícil, como Rose explicou, então eu só tinha algumas horas antes de ficar escuro para encontrá-la. Pus-me a caminho, sem água ou qualquer ideia de que direção eu deveria tomar. As únicas pessoas que encontrara na trilha havia algumas horas traziam equipamento completo para a caminhada, com garrafas de água e esses chapéus estranhos com abas que cobrem a parte de trás do pescoço. Não sei dizer o que tornou as expressões de confusão no rosto delas mais pronunciadas, o fato de que eu estava na montanha vestida como turista perdida, ou de que perguntava em francês, com um acentuado sotaque americano, se sabia onde podia encontrar a caverna dos ovos. Ninguém pareceu entender o que eu estava dizendo, ou quando as pessoas entenderam, não sabia onde ficava a caverna, mas eu me recusei a desistir. E foi assim que eu me encontrei, várias horas mais tarde, ofegando por causa do calor, grudada em um dos lados de uma trilha não mais larga do que meus 2 pés e tremendo diante da realidade que podia cair. Pior, gotas de suor se formavam na minha testa. Não havia sombra. O sol mais inclemente no céu cerúleo me lembrou de quão exposta e desesperada eu estava para sair procurando esse lugar misterioso sozinha. Lá estava eu, em uma borda, como um filhotinho de cabra desgarrado, imaginando os possíveis títulos do artigo do jornal informando meu desaparecimento. Lembrei-me de que só Rose sabia que eu fora procurar a caverna dos ovos naquele dia. Em meio à correria daquela manhã, não tinha dito a ninguém em casa. Não podia andar para frente, nem podia me movimentar para trás. Foi quando encontrei minha salvadora. Pude ouvi-la bem antes de vê-la. Estava assoviando. Aquilo me fez pensar na lenda de Brígida. A deusa celta que acreditava-se inventou o assobio para que pessoas caminhando na escuridão pudessem chamar umas às outras e saberem que não estão sós. Os sons de arulhos ficaram mais compassivos ainda quando ela me viu na trilha. Ela soube 2 coisas num instante. Sem dúvida, primeira, que eu era americana, e segunda, era evidente, estava completamente perdida. Porém, minha salvadora não conseguia passar por mim, e eu não conseguia me mexer. Senti-me aterrorizada demais para continuar tateando meu caminho adiante pela borda. 3 adolescentes, um rapaz e 2 garotas, e um homem com um cigarro na boca a seguiam. Devagar e com muito cuidado, engendrou um modo de passar. Eu tinha me imprensado contra o lado da montanha. Depois, a mulher estendeu a mão e soltou um grito de encorajamento estranho. Ale, 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 up, que nós não temos em inglês, mas que produziu uma forte sensação de tranquilidade. Eu não me via despencando para a morte depois de ouvir esse som louco e estranhamente reconfortante. Não morreria com ale, 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 up, como a última coisa que ouviria. Segurei com força a mão dela e me arrastei de lado pela borda, com o rosto ainda imprensado contra a montanha. Ela parou logo que conseguimos chegar a uma clareira mais ampla. Meu coração estava dançando flamenco dentro do peito.
O restante do grupo nos rodeou e abriu as mochilas para beber água. A mulher me ofereceu um gole de sua garrafa de água. Eu estava visivelmente sem fôlego. Dei a ela meu último pedaço de chocolate amargo. Sorrimos, sem palavras, concordando sobre a equidade desses dois itens básicos. Em francês, eu tenho o vocabulário de uma criança de 3 anos. Então, contei-lhes, em meu francês de bebê, que estava escrevendo um livro sobre Maria Madalena e queria encontrar a caverna dos ovos. Os olhos de Aleupe imediatamente se iluminaram com reconhecimento e ela soltou um grito de triunfo. La Grotte aux Oeufs. Por milagre, todos nós estávamos procurando o mesmo lugar. Assim, prosseguimos juntos, encorajados por nosso encontro ao acaso e destino comum. Depois de outra hora de caminhada e de passarmos por vários grupos de peregrinos que não sabiam nos apontar a direção correta, paramos ao lado de uma rocha com um canhim, um monte de pedras, que os peregrinos deixam para Maria Madalena os abençoar com fertilidade. Aleupe me passou a garrafa de água de novo. Os adolescentes estavam ficando cansados e queriam voltar para o café que ficava na base da montanha. Entreolhamo-nos e percebemos que talvez não chegássemos à caverna. De repente percebi que não tinha rezado. Sugeri que pedíssemos orientação a Maria Madalena. Então, Aleupe e eu fechamos os olhos e fizemos uma oração juntas para que o caminho fosse revelado. Logo que voltamos para a trilha, vimos 2 pessoas caminhando. Sem dúvida, eram profissionais, aparados com varas de metal que pareciam com bastões de esqui, para tatear o terreno íngreme. Aleupe e eu olhamos uma para a outra e soubemos que aquela era a nossa última oportunidade. Sua expressão súbita de excitação está selada em meu coração para sempre. As sobrancelhas chegavam à linha do cabelo. Perguntou-lhes em francês fluente se sabiam encontrar a caverna dos ovos. E quando responderam com um entusiástico sim, nosso pequeno bando de peregrinos exaustos interrompeu em delirante alarido e batidas de mãos. E depois lançamos as mãos para o ar, como Aleupe, e gritamos A Grotte aux Oeufs. Caminhamos por talvez uns 20 minutos a mais. Passamos por alguns arbustos verdes que obscureciam a nossa visão, e então lá estava ela, a caverna dos ovos, a Iônia da montanha. Minha pequena família de peregrinos pegou os faroletes de cabeça de suas mochilas e os colocaram. Fiquei maravilhada diante da graça que senti ao ter encontrado com eles. Sem eles, não teria conseguido chegar ali. Nós estávamos destinados a encontrar a caverna juntos. Ajudei uma das adolescentes a descer a encosta escorregadia que levava à caverna. Estava gelado e na parede da caverna havia ranhuras bizarras com a forma de ovos que eu jamais teria visto sem a luz que eles trouxeram. Fiquei fascinada. A adolescente que eu ajudara começou a ficar claustrofóbica. Aleupe tirou o farolete da cabeça, sem dizer uma palavra, e o estendeu para mim, para que eu pudesse ficar na caverna sozinha, enquanto ela levava os jovens para cima. Ouvi o eco da água pingando na parte profunda da caverna. Havia um som interminável nos pingos e uma sensação atemporal no lugar onde estava parada. Estava frio o suficiente para eu ver minha respiração. As paredes da caverna brilhavam de umidade. Tentei compreender o que via. Esse era o local que eu quisera encontrar durante toda a minha vida. Um local onde a memória de Maria Madalena não fora apagada. Um lugar onde minha vida pudesse se sobrepor à dela. Um local onde eu me sentisse como se estivesse encontrado não as suas palavras ou sua lenda, não os seus ensinamentos ou as histórias que tinham sido contadas sobre ela, mas a verdadeira mulher humana. Fiquei eufórica por sentir a humanidade dela, por estar no mesmo lugar onde, tenho certeza, Maria estivera. Então, pensei na salvação, a definição de algo que vem de dentro,
Salvação é apenas se tornado mais vivo, porque foi o que aconteceu comigo na caverna dos ovos. Eu fui tornada mais viva. O que estava em meu interior estava aqui, encontrado do lado de fora. Não era felicidade. Felicidade é algo muito passageiro. Olhei para os ovos, para as lindas formas ovais parecendo obras de milagre na parede da caverna, e me senti radiante, luminosa. Nada e ninguém nunca pode tirar de mim o que encontrei naquele momento. É a coisa em si, e não uma oração, uma canção ou uma história. Esse é o amor que está escondido dentro de nós. Esse é o amor que nunca acaba. Senti aquele outro lado de mim, o lado com que me deparei aquela última vez que vi a xamã e quando vi pela primeira vez a fita vermelha. O lado que eu pensei que sempre encontraria em outra pessoa, no amor romântico. E, por todos esses anos, por todos os meus corações partidos, eu me ressenti e resisti a essa verdade, de que esse amor que sempre conheci e desejei está bem aqui na minha interioridade. É a outra metade de quem eu sou. E é isso que significa permanecer em silêncio. É quando todas aquelas vozes, aquelas ideias e histórias com que lutamos em nossa interioridade, que nos mantêm acordados durante a noite e nos lembram acreditar que não somos dignos de amor ou de nada de bom. É quando todos os motins clamorosos emudecem. É quando entendemos o que é liberdade, o silêncio que nos traz de volta ao amor. Quando estávamos reunidos em torno de uma grande mesa no café da base da montanha, bebendo Schweppes geladas, um homem em nosso pequeno grupo de peregrinos virou-se para falar comigo pela primeira vez e perguntou com seu sotaque francês forte: "O que Maria Madalena significa para você?" Demorei um pouco para responder e depois fiz a mesma pergunta a ele. O homem ergueu as mãos e as colocou no coração, dizendo: "Isis e Maria Madalena são a mesma aqui em meu coração." Olhei para ele, um olhar de puro e franco choque em meu rosto. São sempre os mais quietos que nos surpreendem. Quando paguei a conta no Le Convent Royal, o total foi 520 euros pela semana em que fiquei lá. Cheguei a pensar que o total seria 513, o número que me perseguia desde que desembarquei na França. Enquanto a recepcionista examinava a conta, pesquisei os druidas no Google e vi que havia sacerdotes e sacerdotisas celtas de uma tradição que existiu bem antes do cristianismo. Depois, só porque eu queria que o tormento dos 5 e 13 acabasse, cumpri o juramento que fizera naquela madrugada e pesquisei no Google a que escritura o número se referia. Quando eu li Gálatas 5:13, tive arrepios, e eu soube que era uma mensagem destinada a mim. Irmãos e irmãs, vocês são chamados aqui para serem livres. Foi quando a recepcionista me informou que, por erro, tinha cobrado uma taxa de quarto com 2 ocupantes em vez de 1. Ela refez o total, sim, 513. Aquela que confirma a verdade. Depois de Maria ter dito essas coisas, ela ficou em silêncio, pois foi até esse ponto que o Salvador falou para ela. Maria 9, 30-31. La Sacré-Cœur, a Catedral do Sagrado Coração, está no alto de uma colina em Montmartre, em Paris. Andar pelos caminhos sinuosos, mesmo quando está lotado de turistas, é algo mágico para mim. Meu Cristo favorito está lá em cima. Ele é feito em um mosaico de ouro, em um domo que faz uma curvatura sobre o altar principal. Os braços estão abertos e irradia um abraço que me faz perder a compostura todas as vezes. Dona, autora de Sex and the Soul, e amiga que eu tinha em comum com um homem sentado à minha mesa no Queen Mary, ficou comigo em Paris por vários dias. Ela gosta de andar como eu.
Nosso hotelzinho ficava perto da Torre Eiffel. Então decidimos caminhar por todo o trecho do 7º arrondissement de Paris, seguindo o Sena até o 18º arrondissement, onde a Catedral do Sagrado Coração está localizada. Quando por fim chegamos, Dona gemeu diante da multidão. Havia uma fila envolvendo a catedral e um ponto de verificação da segurança diante do portão. Todos eram revistados para entrarem. Sugeri à dona que esperássemos. Previa a expectativa. E como uma criança em fila em um parque de diversão, eu palpitava com total excitação. Fomos empurradas para a esquerda, separadas dos bancos principais que ficavam no centro da catedral, destinados àqueles que vêm rezar, não apenas tirar fotos e ficar em fila para a loja de presentes. O círculo externo de turistas se movimentou devagar, passando por pequenos altares dedicados a vários santos. Quando chegamos ao enclave para Mãe Maria, Dona quis parar. Comprou uma pequena vela, acendeu-a e deixou a luz suave iluminar-lhe o rosto. Eu sabia que ela rezava para a mãe que morrera de câncer havia alguns anos. A mãe dela tinha amado Maria, devota. Essa foi a palavra que Dona usou. Sua mãe era devota de Maria. Essa estátua de Maria, em especial, é de uma beleza ímpar. Está em um altar protegido por vidros. Os braços estão estendidos, com as palmas abertas viradas para cima. Traz um sagrado coração dourado no centro do peito. Há um pequeno portão à entrada do pequeno enclave, separando no interior da catedral. Eu abri para poder olhá-la mais de perto. Uma menininha, com não mais de 3 anos, estava mantendo o portão fechado quando me virei para ir embora. A mãe dela ria e repetia em francês: Rose, abra a porta. Ajoelhei-me para ficar da altura de Rose, para que pudéssemos ficar olho a olho, e sorri para o rosto de querubim. Entendi, pequena. Você quer que eu fique aqui para rezar para Maria. A polaridade de Mãe Maria, a Virgem, e Maria Madalena, prostituta, sempre me pareceu um tanto familiar demais, artificial demais para ser verdadeira. Jean-Yves Le Loup, em The Sacred Embrace of Jesus and Mary, explica: nós nos esquecemos de representar o outro lado de Cristo, o seu lado feminino, de um modo além dos estereótipos reducionistas da mãe e da prostituta. A história conta que, assim como Maria Madalena, Maria de Nazaré, a mãe de Cristo, sempre o seguira e estava junto dele por todo o seu ministério e também com Maria Madalena aos pés da cruz no momento da crucificação. De acordo com algumas lendas, Maria de Nazaré também estava com Maria Madalena na embarcação sem velas que chegou ao sul da França no século I. Uma lenda relata que ela voltou a Jerusalém, ou nunca saiu de lá, de onde foi levada ao paraíso pelos anjos no momento da morte. Maria, a mãe de Cristo, foi representada como a Virgem da mesma forma que Maria Madalena foi representada como prostituta, com base em ideias da Igreja que só tomaram forma séculos depois da crucificação de Cristo. Em 431 d.C., no Concílio de Éfeso, Maria foi declarada Theotokos, portadora de Deus, ou colocando de modo mais simples, a Mãe de Deus. Ela foi, portanto, declarada depois como Imaculada e sempre Virgem. Alguns dos outros títulos que lhe foram conferidos no decorrer dos anos incluem Rainha do Céu, Nossa Senhora dos Anjos, Nossa Senhora do Bom Conselho, Nossa Senhora Desatadora de Nós e aquela que confirma a verdade. Ela nasceu sem o pecado que, de acordo com o estabelecido pelos pais da Igreja por volta do século IV, o sexo e a procriação envolviam. A ideia de pecado não existia antes dessa época, e ela não existe no Evangelho de Maria. É importante não esquecer, as mulheres não estavam presentes no Concílio de Éfeso. Então, não ajudaram a criar a história que daria forma ao nascimento do cristianismo institucionalizado. Estou pronta para reconhecer uma Maria que é uma terceira opção,
um meio entre esses extremos que toca a verdade com mais fidelidade. Uma Maria que não é uma prostituta ou uma virgem, ou uma Maria que é ambas as coisas, como a voz em O Trovão, a Mente Perfeita. Eu sou a prostituta e a mulher santa. Eu sou a esposa e a virgem. Voltei os olhos para a estátua de Maria, para os braços e mãos abertos. Olhei para o coração dourado. Imaginei aquele momento na crença cristã, em que o anjo Gabriel anunciou que ela daria luz a Deus, e que é tão profundo no que diz respeito a Maria, é que o sim que ela disse, aquele aparecimento de luz que veio na forma de um anjo em seu interior, um sim que ela nunca pronunciou fora de si, se tornou uma das maiores expansões de amor da história das religiões. Assenti com a cabeça para Maria, em um gesto de humildade. Reverenciei sua coragem, que ainda deixada, tão sem reconhecimento e não celebrada. Ela deveria cavalgar o tigre, como a deusa hindu Durga. Não entendemos ainda o quanto é poderoso ter essa amplitude aberta para a voz do amor, estar presente àquele ponto para a luz dentro do coração e depois tornar a nossa vida sujeita àquela união. Dona me apressou. Passamos pelo restante dos altares em semicírculo que se enfileiram do lado de dentro da catedral. Depois entramos na área livre de turistas, com cordas para os verdadeiros rezadores. Dona nos guiou a um banco que estava praticamente vazio e logo abaixo do Cristo dourado que eu voltara ao Sagrado Coração para ver. No segundo em que nos sentamos, um silêncio espesso, doce, parecido com mel, esparguiu-se sobre mim. Não conseguia me mexer, não conseguia ouvir nada, exceto aquele silêncio expectante e tumultuado dentro de mim. Olhei para cima e observei a imagem de Cristo. Percebi que há uma pequena Joana de Dark ajoelhada aos pés dele. Está vestida com a armadura completa, ajoelhada, apoiando-se em um joelho. A espada é de ouro e está em um lado. Como eu não a percebera? Joana d'Arc e seu bravo mantra assombroso antes de entrar na Guerra dos 100 Anos na França, como uma soldada adolescente. Eu não tenho medo, nasci para fazer isso. Ela, como Maria, tinha dito sim ao anjo que ouviu na sua interioridade. Depois, fiz uma pergunta em meu coração. Eu tinha impressão, sentia, chegava a acreditar que não voltaria dessa jornada. Ou, dito de outro modo, estava certa de que não seria mais a mesma. Perguntei se veria meu filho de novo. Pensei em Maria quando fiz essa pergunta. O amor de seu filho. Estar com uma alma desde o momento da concepção. O primeiro assopro de vida. Os primeiros passos e as primeiras palavras. E o primeiro amor. E depois, os últimos passos, as últimas palavras e o último suspiro. É uma vocação não reconhecida, amar um menino até virar homem, até a completude, criar um homem que foi iniciado pelo feminino. Marion Woodman, em Conscious Femininity, relata que quando nós, como uma cultura, pudermos criar o divino masculino desde a infância até a idade adulta, teremos levado a história cristã adiante. Teremos testemunhado a elevação do divino masculino, uma masculinidade que só pode surgir por meio de uma fusão do masculino com o feminino. Cristo, nessa forma, no Sagrado Coração, totalmente vestido com um manto de ouro e luz, coroado com um halo que se expande em 4 direções e com os braços tão amplos quanto o teto da catedral. É o masculino que eu amo, integrado, inteiro, sentindo, abraçando e, o mais importante, resistindo. Depois, ouvi e senti o doce exalar da resposta. Sim. Sei, verei meu filho de novo. Eu confio nisso. Mesmo quando tudo é incerto, eu o verei de novo. Algo mais aconteceu. Senti a consciência do que o amor realmente faz. Senti o modo como o amor funciona, como uma ponte.
que ao amar nós nunca podemos estar separados daqueles que amamos. Cor ad cor loquitur, que é o coração fala diretamente ao coração, em latim. Só estou distante de meu filho quando acredito estar. A distância entre mim e ele é a mesma que coloco entre mim e meu coração. Sinto saudade dele, e em vez de pensar nisso, falo diretamente com meu menino. Lembro-me de que estou sempre com ele. A partir da minha interioridade, eu digo-lhe o quanto sinto saudade e o quanto eu o amo. Olho para cima, para este Cristo, esta encarnação do amor duradouro, feita em ouro, com braços que abraçam todos nós, sentados nos bancos, rezando em silêncio, dizendo em silêncio tudo o que precisamos falar no interior de nossos corações. Pensamos que os corações estão separados e são nossos. Contudo, na realidade, o coração é como um walkie-talkie, se soubermos como usá-lo. E quando temos a coragem de ficarmos quietos o suficiente para irmos para dentro, é como se pressionássemos aquela ponta de plástico vermelha do lado e falássemos diretamente para um receptor. Depois, quando soltamos aquela ponta de plástico vermelha que nos permite falar para a alma, para Deus, para o Espírito, qualquer que seja a sua experiência e seja lá quem for que, na sua opinião, esteja ouvindo a mensagem, soltamos o botão e ouvimos, em expectativa e em silêncio, até que de repente há um som de crepitação e depois um facho de luz, vindos de uma voz em nosso interior. Maria 9:30-31. Depois de Maria ter dito essas coisas, ela ficou em silêncio, pois foi até esse ponto que o Salvador falou para ela. Nos lembra de que tudo que ouvimos desde Maria 6, quando Pedro pede a Maria que ensine os apóstolos sobre o que foi escondido deles, é uma conversa que aconteceu no interior de Maria. Isso nos confirma que esses ensinamentos secretos vieram a ela, que Cristo revelou apenas a ela, porque Maria pôde ouvi-lo a partir de sua interioridade. Maria e Cristo tinham corações de walkie-talkie. E o que eu senti naquele momento, em meio ao gesto de Cristo envolvendo todas as pessoas, é que eu também tenho. Todos nós temos, se nós soubermos como usá-lo. No dia seguinte, no café da manhã, Dona e eu estávamos planejando nossa visita à capela de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Enquanto esperava minha omelete chegar, verifiquei meu e-mail e vi que Elizabeth, a artista de The Divine Feminine Oracle, fizera o primeiro upload do rascunho da imagem de Santa Catarina Labouré. Meu queixo caiu diante da exatidão do momento. Ela é a santa que teve a visão da Virgem Maria na mesma capela que visitaríamos naquela manhã. Catarina teve uma visão de Maria, semelhante à posição em que a estátua de Maria está na Catedral do Sagrado Coração, com os braços estendidos e as palmas abertas, exceto que, na visão de Catarina, raios de luz jorravam das palmas de Maria. Segundo Catarina, a luz foi a cura, a resposta às orações para todos os que chamam por Maria. Catarina também fez uma pergunta a Maria em sua visão. Notou que existiam raios que não chegavam ao nosso mundo. Era como se ricocheteassem na superfície do mundo e fossem para o espaço. Catarina perguntou a Maria o que aquilo significava, e Maria disse: aquelas são as graças que as pessoas se esquecem de pedir. O espírito é tão atento, tão ético, que temos que pedir em nome de nós mesmos e dos outros para sermos abençoados com a cura. Temos de amar a nós mesmos o suficiente para pedir por ajuda. O rosto de Dona sofreu a mesma transformação ocorrida no Sagrado Coração, quando acendeu a vela para a mãe. Os traços simplesmente meio que se transformaram de uma pele humana de aparência normal para partículas de luz reluzindo. Ela é uma católica muito modesta, tão espiritual, sem cerimônia, sem rosário, sem menção nunca mesmo de Cristo ou Maria.
mas encontre-a em uma catedral e ela se transubstancia diante de você. Depois, Dona foi se sentar nos bancos, mas eu quis fazer uma prece próxima, bem embaixo da estátua de Maria que está iluminada com um halo dourado no centro do altar da catedral. Uma mulher ao meu lado, do Senegal, soube mais tarde, tinha lágrimas caindo pelas faces. Eu a ouvi rezar em uma língua que não compreendi, mas meu coração entendeu. Cor ad cor loctor. Eu fui rezar para mim, mas quando ouvi o sofrimento da mulher, comecei imediatamente a rezar por ela. E, no mesmo instante, senti-me mais leve. E isso é o que é tão paradoxal, já que a verdade, pelo que parece, é inerente. Quando me esvazio, quando esqueço de mim por outra pessoa, fico no mesmo instante preenchida, além do que poderia um dia pedir para mim. Talvez seja disto que a graça necessita, do momento em que o amor súbito que sentimos por um total estranho eclipsa o que pensamos que sabemos, o que pensamos que precisamos e apenas assume o controle. Talvez seja o que Maria fez naquele momento em que Gabriel perguntou a ela se daria luz a Deus. Ela se eclipsaria e também a própria vida, a história que estava vivendo com José, o futuro que estavam começando a planejar para si mesmos. Ela deixaria o Espírito escrever a história dela em seu lugar? Ela conseguiria dizer sim para essa luz em seu interior?